semana do Dia Internacional da Mulher. Então eu vou rapidamente comentar com vocês um assunto que a gente pode falar mais ao longo da semana, mas me impressionou muito no final de semana, lendo a pesquisa que fala sobre violência contra a mulher. E o dado, o crescimento da violência contra a mulher foi em todos os tipos de violência. Em 2022, um terço das mulheres, 29%, sofreram algum tipo de violência física ou verbal. Todos os tipos de violência contra a mulher cresceram. É claro que, à medida que esse assunto é mais divulgado, mais debatido, que as mulheres vão se tornando mais conscientes dos seus direitos e têm mais voz, né, Fábio? Isso faz com que as denúncias cresçam. Agora, o dado que me surpreendeu foi que 45% das mulheres vítimas de casos de agressões graves não fizeram nada. Então, ainda que a violência esteja sendo mais divulgada e as mulheres pedindo mais ajuda, ainda é muito grande o número de mulheres que não fazem nada, por diversos motivos. Existe um preconceito, muitas vezes, de dizer, não aceitou a violência, vai apanhar de novo, não tem coragem de tomar uma iniciativa. Não é uma questão apenas de coragem. É claro que é uma questão muito de como essa mulher que está sofrendo violência vive, qual é a rede de apoio que ela tem, se ela é dependente financeiramente do companheiro, que na grande maioria dos casos é o agressor, é o companheiro íntimo dessa mulher, que é o próprio agressor. E aí tem um outro dado que é o seguinte, outros dois dados que eu trouxe aqui para vocês. 17% das mulheres que pediram algum tipo de ajuda recorreram à família e 15,6% recorreram aos amigos. E o que isso mostra? Que é preciso rede de apoio. Então, assim, se você tem suspeita na sua família, entre seus amigos mais próximos, de alguma mulher que pode estar passando por uma situação de violência e não tem coragem de denunciar, não tem condições de denunciar, não tomou iniciativa, ou às vezes acha que a polícia, as delegacias não vão resolver e a situação dela pode inclusive piorar com ameaças e agressões se agravando ainda mais. Se você tem perto de você uma suspeita que seja de algum caso de violência contra a mulher, ampare essa mulher. A gente só vai conseguir fazer com que essas agressões contra as mulheres elas acabem ou elas diminuam muito se de fato todos nós estivermos comprometidos. E isso é para mulher e para homem. Esse é um assunto de todos nós. É a semana do Dia Internacional da Mulher, mas enquanto o combate à violência contra as mulheres não for um assunto de todos nós, uma prioridade de todos nós, como uma missão mesmo de transformar a sociedade, a gente não vence isso. Mais tarde, mais para frente, eu vou contar para vocês como a gente às vezes se silencia diante da violência, até sem perceber e sem dar real importância que esse assunto tem que se ter sempre, que sempre tem que ser levado como prioridade. Mas é isso, fique com esse número. As mulheres precisam de ajuda, 45% delas que sofreram violências graves não fizeram nada. Falta apoio para essas mulheres. Vamos em frente? Bom, gente, sobrou um tempinho aqui pra gente, então eu vou voltar ao assunto que eu abri aqui o Entre Nós, que é a violência contra as mulheres. Dizer não à violência, a qualquer tipo de violência, não estou dizendo só que é a mais grave, que é a violência física, a agressão, a espancamento, a violência, o assédio, né, contínuo de um companheiro à sua mulher ou ex-mulher. Então, isso, claro, é o mais grave. Mas dizer não exige uma mudança de atitude da nossa parte em relação a todo tipo de violência. A importunação sexual, ao preconceito, a todo tipo de violência que muitas vezes é cotidiana contra as mulheres. E a gente, às vezes, não se dá conta de que tem que perceber, estar atento para perceber essa violência e dizer não. Então, eu vou contar para vocês rapidamente, eu falei que ia contar um caos. Vou contar rapidamente uma situação que eu vivi recentemente, há poucas semanas, com a minha filha. Onde eu moro, tem um restaurante em frente, é uma região que tem restaurantes, e tem o serviço de manobrista, valet. A minha filha se queixou comigo um dia de que, saindo com o cachorro para passear, um funcionário desse serviço se aproximou dela no intuito, disfarçando que queria brincar com o cachorro, fez um comentário, passou a mão na cabeça do cachorro e, quando estava bem perto dela, foi comentar da roupa que ela usava e usando, inclusive, palavras muito agressivas, violentas. A minha filha, a reação dela foi se assustar e sair rápido de perto daquela pessoa. A nossa conversa sobre isso
A primeira coisa que eu pensei, eu tenho que ir lá agora conversar com quem responde por esse serviço. Depois, a mulher, em geral, eu acho que muitas mulheres passam por isso assim, não, mas isso vai causar mais confusão, pode criar, inclusive, uma reação ainda pior em relação à minha filha. Será que não é melhor a gente desviar o nosso caminho? Não passar mais por ali? Eu cheguei a pensar nisso. No dia seguinte, quando eu saí de casa, eu passei em frente ao serviço e falei, não, não vai dar. Fui lá e falei, quem é o gerente? E aí relatei o que havia acontecido, sem acusar a pessoa, porque para isso teria que haver uma acariação e a minha filha não queria passar por essa situação. Então, sem acusar, sem dizer quem era essa pessoa, eu disse da gravidade do que havia acontecido. E a reação foi muito boa. Imediatamente esse gerente disse, é muito grave, isso não pode acontecer e você tem que trazer a sua filha aqui para a gente descobrir quem é. E eu falei, por enquanto nós vamos combinar o seguinte, passe um aviso para todos que trabalham aqui. Esse tipo de importunação não pode acontecer, não é com a minha filha, é com ninguém. Nenhuma mulher, em qualquer idade, pode passar aqui e pode ser submetida a esse tipo de comentário, que é uma violência e é criminoso esse comentário. E ele agradeceu, disse que passaria essa informação e esse pito geral em todo o grupo. E ele falou assim, você indicar quem é essa pessoa vai ser demitida. Eu falei, se a pessoa repetir, a queixa será refeita, inclusive com queixa policial. Falei, as pessoas não se preocupam às vezes com o próprio emprego. Eu tenho preocupação com o emprego alheio. Então tá dado o recado. Eu tô compartilhando com vocês essa história porque eu pensei em não fazer nada, em não criar confusão para não ser vítima de uma reação pior, de algo que às vezes pudesse ser complicado de lidar. É errado. É errado se silenciar. O correto é a gente exercitar diariamente o nosso olhar para perceber a situação de violência contra a mulher e para dizer não. E para chegar na pessoa que pode alterar essa realidade e pedir uma providência. E denunciar e questionar esse tipo de comportamento. Isso vale para qualquer mulher, em qualquer idade. Importunação sexual é crime, violência sexual, assédio moral e violência física contra as mulheres, que, claro, é o mais grave que tem que ser combatido. Então é isso, fica aqui a história pessoal que eu vivi, o meu quase erro de deixar passar para não criar mais confusão, mas isso está errado e fica aqui como um alerta para todos nós, mulheres e homens. Nós temos que juntos vencer todo tipo de violência contra as mulheres. A gente vai falar mais desse assunto essa semana, afinal é a semana do Dia Internacional da Mulher. É isso, Fábio.